Eu começo o Jornal Serra Dourada de hoje falando do caso Valério Luiz. Quase 10 anos após o crime, acusados de matar o radialista estão sendo julgados depois de 3 júris adiados. Quem traz informações atualizadas para a gente é o repórter Marco Antônio Ferreira. Olá, Marco, boa noite. Boa noite para você, Adriana, para quem acompanha o Jornal Serra Dourada. É isso mesmo, quase 10 anos depois desse crime que chocou não só o estado de Goiás, mas todo o Brasil. O júri finalmente tem início aqui em Goiânia. Está sendo realizado no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, aqui no setor oeste, e é composto, então, esse júri por 7 homens, né? O Tribunal do Júri, sempre nos casos em que envolvem crimes dolosos contra a vida. O crime cometido contra Valério Luiz, radialista conhecido em todo o estado de Goiás, aconteceu no dia 5 de julho e vem se arrastando, como você bem disse, por 3 tentativas de adiamento que tiveram sucesso, né? Nesta última tentativa, mais uma vez, de adiar, acabou que não foi possível. A defesa de Maurício Sampaio, apontado como mandante do assassinato de Valério Luiz, tentou fazer com que o julgamento dele fosse feito em separado dos demais 4 réus. O Ademar Figueiredo, que é o policial militar, que seria o possível autor dos disparos, o Urbano de Carvalho, que teria intermediado a contratação do possível autor, e também do Djalma Gomes da Silva, que também teria ajudado a planejar e estaria atrapalhando nas investigações. Esses 3 réus, além de Maurício Sampaio, estão todos aqui no Tribunal de Justiça acompanhando esta sessão. O Marcos Vinícius Pereira, que também teria ajudado a planejar, está em Portugal e deve ser ouvido por videoconferência. Nesse momento, quem responde aqui os questionamentos do Ministério Público, da acusação, é o radialista André Isaac, que trabalhou, então, com o Valério Luiz e também fazia cobertura do Atlético na data do ocorrido no ano de 2012. Mais cedo, as partes, né, falaram à imprensa. O advogado do Maurício Sampaio, Luiz Carlos Silva Neto, deu a versão, né, o que a defesa dele pensa a respeito desse julgamento. Acompanhe aí. Vamos tentar fazer o júri, mas evidentemente, se os direitos deles continuarem sendo violados, nós insistiremos que não temos condições de prosseguir com a presidência do juiz. Não tem prova suficiente nem para indiciá-lo, muito menos para denunciá-lo, sequer pronunciá-lo. A pronúncia é um arbítrio, que ela é baseada em prova de inquisa e que os tribunais superiores impedem isto. Ninguém pode ser levado a júri com prova só de inquisa e muito menos, então, ser condenado com essa prova. O advogado Thales Jaime, que representa a defesa do Ademar Figueiredo, do Urbano de Carvalho e do Djalma Gomes da Silva, também falou à imprensa a respeito desse júri que acontece na data de hoje. Eu não vejo a menor possibilidade desse júri não ser realizado hoje. Eu acho que é um imperativo de toda a sociedade, da advocacia, e é preciso que isso tenha um fim, né, seja ele qual for. Eu tenho certeza absoluta que as provas são fragilíssimas, não existe nada concreto. O filho do radialista Valério Luiz Filho, que integra também a assistência de acusação juntamente com outros 2 advogados, também falou a respeito do que espera desse julgamento que depois de tanto tempo acaba acontecendo na capital do estado. Esses 10 anos não foram simplesmente 10 anos de espera, né? Foram 10 anos de muita luta. É realmente um fim de um ciclo e eu espero que ele termine hoje, efetivamente, né? As pessoas, né, precisam deixar isso terminar, né? Os acusados não podem ficar se negando a serem julgados indefinidamente. Nosso objetivo é conseguir a justiça nesse caso, porque a forma como foi feita, eles executando meu pai ali, a sangue frio, na luz do dia, na porta do trabalho dele, é como se eles dissessem para nós que a vida dele não tinha valor, não valia nada, que o trabalho dele não valia nada, e fazer a justiça nesse caso é a única forma de mostrar que eles estavam errados.
Olha, quem fala nesse momento, repito aqui, é o radialista André Isaac. Antes dele falou o cronista esportivo Alípio Nogueira. A gente também tem um áudio separado do que ele disse, já que esta testemunha trazida pela acusação disse ter visto um dos acusados um pouco antes do assassinato de Valério Luiz. E aí, quando a gente ia saindo, ouvimos os disparos e naquele momento eu pedi até para ninguém sair da rádio, porque eu não sabia de que se tratava. Eu subi para o primeiro andar, eu e o colega que também não está mais aqui, chamado Paulo Vitor, e em questão de um minuto nós descemos e já todo mundo que estava embaixo já tinha feito a abertura do portão, o carro estava na diagonal e a menina voltando, chorando, a secretária que tinha visto ela que tinha machucado o Valério, enfim. E eu e o João estava escondido numa palmeira que tinha na porta da rádio, e eu e o João tentamos acalmar. Aí nesse espaço tinha uma pessoa que estava perto do carro e uma pessoa que estava um pouco mais afastada do carro. E uma dessas pessoas era o senhor. O delegado Eliton Carvalho, que integrou essa força-tarefa para apurar, então, a autoria do crime cometido contra Valério Luiz, foi o primeiro a depor nesse julgamento aqui no Tribunal do Júri de Goiânia. E a gente traz também a fala do delegado, porque ele disse que, na oportunidade, naquela circunstância, o Maurício Sampaio, empresário, cartorário, seria a única desavença, o único inimigo de Valério Luiz. A perícia diz que nesse telefone havia 9 ligações sem serem atendidas exatamente no momento em que ele foi assassinado. Onde está esse telefone? Doutor, provavelmente deve ter pedido a quebra. Provavelmente deve ter pedido a quebra para ele não falar o processo. Você decidiu um inquérito. Você está diante do júri. A prova é para o júri. Diga para o júri onde está, talvez, uma das mais importantes provas deste processo. O telefone da vítima. Doutor, não sei. Sem mais perguntas. O Valério Luiz era torcedor, daquele tipo de torcedor roxo do Atlético Clube Goianiense, e a motivação da morte dele, conforme a acusação, seria justamente esse trabalho jornalístico em relação ao clube. Maurício Sampaio compunha, na época dos fatos, a presidência do clube e então teria contratado outras pessoas envolvidas com ele ou com a segurança do clube para executar esse serviço que seria então a morte do radialista. Ao todo, o Tribunal do Júri deve ouvir 30 testemunhas, sendo 5 delas da acusação, essas primeiras que estão sendo ouvidas, e as outras 25, 5 de cada um dos réus que estão sendo apresentados, estando 4 aqui presentes e 1 que está em Portugal e deve ser ouvido por videoconferência. Essas, então, as principais informações desse primeiro dia do julgamento aqui no Tribunal do Júri a respeito desse caso, né, da morte do radialista Valério Luiz. Repito, é um corpo de sentença formado por 7 homens, mas é um julgamento que deve ser bem longo, deve, de acordo com as expectativas, perdurar pelo menos até a próxima quarta-feira. Adriana, eu volto com você. Ok, Marco Antônio, muito obrigada pelas informações.